Eu posso dizer que eu esperei por essa adaptação por muito tempo. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre a adaptação, finalmente, de Por Lugares Incríveis. E esse livro foi escrito pela Jennifer Niven e a adaptação saiu na Netflix, saiu recentemente, no caso hoje, que é o dia que esse vídeo está indo ao ar. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer é que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu chorei copiosamente e recentemente eu ouvi o audiobook e eu chorei igualmente como se fosse a primeira vez. Se você não conhece nem o livro e nem o filme, eu vou fazer um apanhado geral aqui pra você saber onde você está se metendo. Então nós temos um livro e um filme que são um jovem adulto e nós temos dois personagens, o Theodore Finch e a Violet. E eles acabam se encontrando numa situação, digamos assim, um pouco delicada. No filme, a Violet, ela tá na beira de uma ponte bem alta e o Theodore, ele tá correndo ali pra extravasar, colocar aquilo que ele sente pra fora de alguma forma. E no livro, ela sobe um prédio bem alto, que é a Torre do Sino, e ele acaba subindo nessa torre também pra fazer a mesma coisa que provavelmente ela faria se estivesse sozinha. E ao longo da história, a gente também percebe que a Violet, ela tá em luto porque ela perdeu a irmã num acidente de carro. Acidente esse que a Violet sobreviveu e a irmã faleceu. E o Finch acaba descobrindo isso pela galera ali da escola. Eles estão ali no finalzinho do ensino médio e existe um professor que propõe um trabalho deles descobrirem as maravilhas, que são poucas talvez, de Indiana, e o Finch propõe que a Violet faça com ele. E esse processo de fazer a Violet fazer o trabalho é bem complicado porque ela não quer fazer o trabalho e o Finch, ele acaba insistindo ali, só que ela não tá afim, ela não sai de casa, ela não sai mais com os amigos, então é algo bem complicado. Porém, ele acaba insistindo e eles vão fazer esse trabalho juntos. Dito isso, nós temos algumas diferenças que existem entre o filme e o livro, como por exemplo, a forma que o Finch e a Violet se encontram. No livro, ela tá, como eu disse, na torre lá do sino, e no filme eles estão na ponte. Então, é uma diferença grande, porém, pra adaptação eu acho que funcionou bem, já que o acidente aconteceu exatamente naquela ponte que eles estão. Outra diferença que existe entre o livro e o filme é que no livro existe ainda a mãe do Finch, mesmo que ela não participe de forma ativa, ela tá ali, mas no filme ela tá viajando, ela nunca está, e o pai deles se mudou pra outra cidade, tem uma nova família, assim como no livro. Pelo menos no livro, o pai parece que tenta ter um contato, ou nem isso, sabe? Eu acho que uma das mudanças que eu mais gostei entre o livro e o filme foi a forma que o Finch encontra a Violet. Assim como no livro, no filme ele digita ali o nome dela no Google, aparecem as informações do acidente, o site que ela e a irmã tinham juntas, mas no livro ele entra em contato com ela pelo Facebook, que, se eu não me engano, era a rede social que a gente mais usava quando o livro foi lançado. Só que no filme ele entra em contato pelo Instagram, que é a rede social que a gente mais usa hoje, eu acho. E assim, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila, porque isso que eu tô falando não é spoiler, acontece bem no início do filme e do livro também. E quando eu falar que é spoiler, que provavelmente eu vou falar spoilers nesse vídeo, mas mais pro final, você será avisado e avisada, tá bom? Eu acho que a maior diferença que a gente tem entre o livro e o filme é a quantidade de lugares que eles visitam pra fazer o trabalho de escola. No livro, eles visitam 14 lugares e no filme são apenas 6. E eu super entendo essa mudança porque, obviamente, no filme não ia dar pra encaixar 14 lugares, ia ficar muita coisa, mas no livro, como é tudo muito bem desenvolvido, faz muito sentido. E eu anotei aqui os lugares que eles visitam no filme porque eu fiquei muito de olho nessa questão. Pelo amor de Deus, polícia, para de passar. Eu só quero gravar meu vídeo. O primeiro lugar que eles visitam é o Rosier Hill, que é o lugar mais alto de Indiana, que, assim como no livro, não é tão impressionante assim, mas é bem engraçada essa cena. O segundo lugar é a plaquinha de coisas pra fazer antes de morrer, que é muito legal também. O terceiro lugar é a montanha-russa, e o mais legal é que o dono dessa montanha-russa, de verdade, aparece no filme. Eu amei essa parte. O quarto lugar é a árvore com sapatos. O quinto lugar é onde eles vão nadar, e o sexto lugar é a capela.
Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei quando eu li o livro pela primeira vez e ouvi o audiobook agora, que foi uma releitura, não sei como chamar isso, mas o que eu mais gostei nesse livro foi a forma como a autora trabalha a questão da saúde mental. Eu percebi que ao longo desses anos, assistindo resenhas, vendo resenhas sobre esse livro, muitas pessoas acham que o Finch, ele talvez carregue a Violet para um relacionamento abusivo. Porém, tanto no livro quanto no filme, você percebe que ele vai deixando migalhas daquilo que ele está sentindo. Mas é muito difícil pra ele falar, ele não coloca isso pra fora. Então, eu acho que é por isso que eu gostei tanto desse livro e o quanto é importante a gente conversar sobre aquilo que a gente sente. E eu acho que se eu comparar esse livro com Os 13 Porquês, por exemplo, eu acho que eu gosto muito mais desse pela forma que a questão da saúde mental é abordada de uma forma muito mais abrangente, digamos assim. E uma coisa que talvez eu tenha sentido um pouco de incômodo no filme foi perceber como essa questão da saúde mental é tratada. Deixa eu me explicar. E eu acho que a partir desse momento a gente vai ter spoiler, então se prepara, porque se você não assistiu o filme e quer assistir, para aqui, depois a gente conversa um pouco mais. Eu acho que uma das questões que eu mais gostei do livro quando eu reli, porque eu percebi isso quando eu reli, na verdade, quando eu ouvi o audiobook, foi perceber que a autora, ela não dá o diagnóstico, porém, existem muitas coisas que acontecem, ações do Finch que mostram que possivelmente ele tenha bipolaridade. E eu digo possivelmente porque ela não disse o que ele tem. Existe apenas a questão ali da saúde mental. E eu acho que isso é importante porque as pessoas conseguem talvez se identificar com aquilo que ele tá passando, entender que as pessoas precisam falar sim. E muitas pessoas passam por isso e não fazem ideia do que elas tenham. E isso é importante ser dito porque aqui a gente tem uma história que não é bonita, é uma história que sim faz a gente chorar, faz a gente sofrer, e é uma história que fala sobre dois jovens que não estão aguentando a carga que eles têm. Então talvez a gente vai ter aí adolescentes de 12, 13 anos que vai assistir esse filme e talvez vai ter alguma conotação errada. E eu tenho medo disso porque quando eu assisti o filme, eu percebi que não diagnosticar o Finch, não mostrar exatamente aquilo que ele tem, deixar essa questão dele em aberto é algo perigoso. Porque no início parece algo muito romântico, parece algo muito bonito, parece algo que ele simplesmente quer se apaixonar por essa menina, ele quer segurar nela como fosse, sei lá, a última tábua do Titanic. Então isso me preocupou de uma forma muito bizarra. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso sim, e essa é uma das grandes diferenças que eu percebi entre o livro e o filme. Eu acho que talvez a autora e os produtores e diretores quiseram deixar em aberto justamente para que a questão da saúde mental viesse à tona e isso fosse discutido. Porém, a gente precisa que isso seja discutido num ambiente controlável. E vendo esse filme e percebendo como ele foi adaptado, eu não sei. Sinceramente, eu esperei muito por esse filme. Eu contei, eu acho que dias e horas pra assistir ele, mas essa questão me incomodou um pouco justamente porque a gente está falando de um público provavelmente muito mais jovem do que ele é direcionado vai assistir. Então eu acho que esse é um ponto que provavelmente vai ser importante da gente discutir, porque foi dessa forma que eu vi, talvez você não tenha visto dessa maneira, e como eu disse, eu esperei muito por esse filme, e pensar nisso me deixou talvez com um pé atrás, sabe? Mas como eu disse, existe ali uma mensagem pra você se abrir, pra você falar, pra você, sabe, colocar pra fora que o livro eu sei que trouxe pra muitas pessoas, mas essa mensagem eu não sei se ficou tão clara no filme. Mas existe ali o grupo de apoio que o Finch acaba indo, que ele encontra a Amanda, e a Amanda no filme tem muito mais participação ativa do que no livro de fato, então foi bem interessante ver isso acontecendo, mas eu acho que esse ponto aí que eu comentei com você sobre o Finch me incomodou bastante, e curiosamente, quando eu terminei de ler o livro, como eu disse no início do vídeo, eu chorava copiosamente, porque eu entendi exatamente onde a autora queria chegar, onde ela queria chegar com aquele Finch que ela criou. Porém, quando eu terminei de assistir o filme, eu não tive o mesmo sentimento que eu tive lendo o livro, e isso foi não decepcionante, mas eu acho que eu esperava muito
ter essa mesma sensação porque eu tive isso assistindo o trailer. Então, talvez ali o trailer tenha me cativado muito mais pelas imagens que a gente tem soltas, mas dentro do contexto do filme, eu não sei exatamente o que pensar, meus amigos. Bom, chegando ao final deste vídeo, eu percebo que eu gostei muito mais do livro do que do filme. Eu acho que o livro me trouxe muito mais visão daquilo que a autora queria realmente mostrar pra gente. E eu não sei se isso é bom ou ruim, porque eu esperei tanto por essa adaptação, meu Deus. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários o que você achou do filme, se você já leu o livro, qual você gostou mais do livro, do filme. Se você assistiu o filme e não leu o livro, me conta aqui nos comentários se você pretende ler o livro. Eu acho que vale muito a pena. Dica de quem é fã desse livro, sim. E se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar conversando sobre livros, deixa seu joinha porque ajuda muito e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau!